A história da proclamação da República do Brasil. A proclamação da República Brasileira, também referida na história do Brasil como o golpe republicano, foi um golpe de Estado político-militar, ocorrido em 15 de novembro de 1889, que instaurou a forma republicana presidencialista de governo no Brasil, encerrando a monarquia constitucional parlamentarista do Império e, por conseguinte, destituindo o então chefe de Estado, Imperador D. Pedro II, que em seguida recebeu ordens de partir para o exílio na Europa. A proclamação ocorreu na Praça da Aclamação, atual Praça da República, na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil, quando um grupo de militares do Exército Brasileiro, liderados pelo Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, destituiu o imperador e assumiu o poder no país, instituindo um governo provisório republicano, que se tornaria a primeira República Brasileira. Antecedentes. O movimento de 15 de novembro de 1889 não foi o primeiro a tentar instituir uma república no Brasil, embora tenha sido o único efetivamente bem-sucedido, e, segundo algumas versões, teria contado com apoio tanto das elites nacionais e regionais quanto da população de um modo geral. Em 1789, a conspiração denominada Inconfidência Mineira não buscava apenas a independência, mas também a proclamação de uma república na capitania de Minas Gerais, seguida de uma série de reformas políticas, econômicas e sociais. Em 1817, durante a Revolução Pernambucana, único movimento libertário do período de dominação portuguesa que ultrapassou a fase conspiratória e atingiu o processo revolucionário de tomada do poder, a República foi proclamada pela primeira vez no Brasil, e Pernambuco teve governo provisório por 75 dias, 4-5 em 1824, Pernambuco e outras províncias do Nordeste brasileiro, territórios que pertenceram outrora à província pernambucana, criaram o movimento independentista, conhecido como Confederação do Equador, igualmente republicano, considerado a principal reação contra a tendência absolutista e a política centralizadora do governo de D. Pedro I. 6 em 1839, na esteira da Revolução Farroupilha, proclamaram-se a República Rio-Grandense e a República Juliana, respectivamente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A crise da monarquia. A partir da década de 1870, como consequência da Guerra do Paraguai, também chamada de Guerra da Tríplice Aliança, 1864 a 1870, foi tomando corpo a ideia de alguns setores da elite de alterar o regime político vigente. Fatores que influenciaram esse movimento: o imperador D. Pedro II não tinha filhos, apenas filhas. O trono seria ocupado, após a sua morte, por sua filha mais velha, a princesa Isabel, casada com um francês, Gastão de Orléans, conde d'Eu, o que gerava o receio em parte da população de que o país fosse governado por um estrangeiro. O fato de os negros terem ajudado o exército na Guerra do Paraguai, quando retornaram ao país, permaneceram como escravos, ou seja, não ganharam a alforria. Situação política do Brasil. Em 1889, o governo imperial, através do 37º e último gabinete ministerial, chamado Gabinete Ouro Preto, impulsado em 7 de junho de 1889 sob o comando do presidente do Conselho de Ministros do Império, Afonso Celso de Assis Figueiredo, o Visconde de Ouro Preto, do Partido Liberal, percebendo a difícil situação política em que se encontrava, apresentou, em uma última e desesperada tentativa de salvar o Império, à Câmara Geral, Câmara dos Deputados, um programa de reformas políticas do qual constavam, entre outras, as medidas seguintes: maior autonomia administrativa para as províncias, liberdade de voto, liberdade de ensino, redução das prerrogativas do Conselho de Estado e mandatos não vitalícios para o Senado Federal. As propostas do Visconde de Ouro Preto visavam a preservar o regime monárquico no país, mas foram vetadas pela maioria dos deputados de tendência conservadora que controlava a Câmara Geral. No dia 15 de novembro de 1889,
A república era proclamada. Perda de prestígio da monarquia. Ver artigo principal. Declínio e queda de Pedro II do Brasil. Muitos foram os fatores que levaram o império a perder o apoio de suas bases econômicas, militares e sociais. Da parte dos grupos conservadores pelos sérios atritos com a Igreja Católica, na questão religiosa, pela perda do apoio político dos grandes fazendeiros em virtude da abolição da escravatura, ocorrida em 1888, sem a indenização dos proprietários de escravos. Da parte dos grupos progressistas, havia a crítica que a monarquia mantivera, até muito tarde, a escravidão no país. Os progressistas criticavam, também, a ausência de iniciativas com vistas ao desenvolvimento do país, fosse econômico, político ou social, a manutenção de um regime político de castas e o voto censitário, isto é, com base na renda anual das pessoas, a ausência de um sistema de ensino universal, os altos índices de analfabetismo e de miséria e o afastamento político do Brasil em relação a todos os demais países do continente, que eram republicanos. Assim, ao mesmo tempo em que a legitimidade imperial decaía, a proposta republicana, percebida como significando progresso social, ganhava espaço. Entretanto, é importante notar que a legitimidade do imperador era distinta da do regime imperial, enquanto, por um lado, a população, de modo geral, respeitava e gostava de Dom Pedro II, por outro lado, tinha cada vez em menor conta o próprio império. Nesse sentido, era voz corrente, na época, que não haveria um terceiro reinado, ou seja, a monarquia não continuaria a existir após o falecimento de Dom Pedro II, seja devido à falta de legitimidade do próprio regime monárquico, seja devido ao repúdio público ao príncipe consorte, marido da princesa Isabel, o francês Conde d'Eu. O conde tinha fama de arrogante, não ouvia bem, falava com sotaque francês e, além de tudo, era dono de cortiços no Rio, pelos quais cobrava aluguéis exorbitantes de gente pobre. Temia-se que, quando Isabel subisse ao trono, ele viesse a ser o governante de fato do Brasil. Embora a frase de Aristides Lobo, jornalista e líder republicano paulista, depois feito ministro do governo provisório, o povo assistiu bestializado à proclamação da República, tem entrado para a história, pesquisas históricas, mais recentes, têm dado outra versão à aceitação da República entre o povo brasileiro. É o caso da tese defendida por Maria Teresa Chaves de Melo, A República Consentida, editora da FGV, Edur, 2007, que indica que a República, antes e depois da proclamação, era vista popularmente como um regime político que traria o desenvolvimento, em sentido amplo, para o país. Crise econômica. A crise econômica agravou-se em função das elevadas despesas financeiras geradas pela Guerra da Tríplice Aliança, cobertas por capitais externos. Os empréstimos brasileiros elevaram-se de 3 milhões de libras esterlinas em 1871 para quase 20 milhões em 1889, o que causou uma inflação da ordem de 1,75% ao ano, no plano interno. Questão abolicionista. Ver artigo principal. Abolicionismo no Brasil. A questão abolicionista impunha-se desde a abolição do tráfico negreiro em 1850, encontrando viva resistência entre as elites agrárias tradicionais do país. Diante das medidas adotadas pelo Império para a gradual extinção do regime escravista, devido à repercussão da experiência mal-sucedida nos Estados Unidos de libertação geral dos escravos ter levado aquele país à guerra civil, essas elites reivindicavam do Estado indenizações proporcionais ao preço total que haviam pago pelos escravos a serem libertados por lei. Estas indenizações seriam pagas com empréstimo externo. Com a decretação da Lei Áurea, 1888, e ao deixar de indenizar esses grandes proprietários rurais, o Império perdeu o seu último pilar de sustentação. Chamados de republicanos de última hora ou republicanos do 13 de maio, os ex-proprietários de escravos aderiram à causa republicana, não por causa de um sentimento, mas como uma vingança contra a monarquia. Na visão dos progressistas, o Império do Brasil mostrou-se bastante lento na solução da chamada questão servil, o que, sem dúvida, minou sua legitimidade ao longo dos anos. Mesmo a adesão dos ex-proprietários de escravos, que não foram indenizados, à causa republicana, evidencia o quanto o regime imperial estava atrelado à escravatura. Assim, logo após a princesa Isabel assinar a Lei Áurea, João Maurício Wanderley, barão de Cotegipe, o único senador do Império que votou contra o projeto de abolição da escravatura, profetizou: a senhora acabou de redimir uma raça e perder um trono.
Questão religiosa. Entrega da mensagem a D. Pedro II, pelo Major Solon, no dia 6 de novembro de 1889. Ver artigo principal. Questão religiosa. Desde o período colonial, a Igreja Católica, enquanto instituição, encontrava-se submetida ao Estado. Isso se manteve após a independência e significava, entre outras coisas, que nenhuma ordem do Papa poderia vigorar no Brasil sem que fosse previamente aprovada pelo imperador, beneplácito régio. Ocorre que em 1872 Vital Maria Gonçalves de Oliveira e Antônio de Macedo Costa, bispos de Olinda e Belém do Pará respectivamente, resolveram seguir por conta própria as ordens do Papa Pio IX de exclusão dos maçons da Igreja. Como os maçons gozavam de um elevado nível de influência no Brasil monárquico, a bula não foi ratificada. Embora a adesão a ordens maçônicas fosse comum, Pedro II não era membro. Os bispos se recusaram a obedecer ao imperador, sendo presos. Em 1875, graças à intervenção do maçom Duque de Caxias, os bispos receberam perdão imperial e foram colocados em liberdade. Contudo, no episódio, a imagem do império desgastou-se junto à Igreja Católica. E este foi um fator agravante na crise da monarquia, pois o apoio da Igreja Católica à monarquia sempre foi essencial à sua subsistência. Questão militar. Carta do Tenente-Coronel Jacques Ourique ao Jornal do Comércio, representando a posição das tropas no dia 15 de novembro de 1889. Ver artigo principal. Questão militar. Os militares do Exército Brasileiro estavam descontentes com a proibição, imposta pela monarquia, pela qual seus oficiais não podiam manifestar-se na imprensa sem uma prévia autorização do ministro da Guerra. Os militares não tinham autonomia de decisão sobre a defesa do território, estando sujeitos às ordens do imperador e do gabinete de ministros, formado por civis, que se sobrepunham às ordens dos generais. Assim, no Império, a maioria dos ministros da guerra eram civis. Além disso, frequentemente os militares do Exército Brasileiro sentiam-se desprestigiados e desrespeitados. Por um lado, os dirigentes do Império eram civis, cuja seleção era extremamente elitista e cuja formação era bacharelesca, mas que resultava em postos altamente remunerados e valorizados. Por outro lado, os militares tinham uma seleção mais democrática e uma formação mais técnica, mas que não resultavam nem em valorização profissional nem em reconhecimento político, social ou econômico. As promoções na carreira militar eram difíceis de serem obtidas e eram baseadas em critérios personalistas em vez de promoções por mérito e antiguidade. A Guerra do Paraguai, além de difundir os ideais republicanos, evidenciou aos militares essa desvalorização da carreira profissional, que se manteve e mesmo acentuou-se após o fim da guerra. O resultado foi a percepção, da parte dos militares, de que se sacrificava por um regime que poucos consideravam e que dava maior atenção à Marinha do Brasil. A atuação dos republicanos e dos positivistas charge da proclamação da República, com José do Patrocínio em primeiro plano. Durante a Guerra do Paraguai, o contato dos militares brasileiros com a realidade dos seus vizinhos sul-americanos levou-os a refletir sobre a relação existente entre regimes políticos e problemas sociais. A partir disso, começou a desenvolver-se, tanto entre os militares de carreira quanto entre os civis convocados para lutar no conflito, um interesse maior pelo ideal republicano e pelo desenvolvimento econômico e social brasileiro. Dessa forma, não foi casual que a propaganda republicana tenha tido, por marco inicial, a publicação do Manifesto Republicano em 1870, ano em que terminou a Guerra do Paraguai, seguido pela Convenção de Itu em 1873, e pelo surgimento dos clubes republicanos, que se multiplicaram, a partir de então, pelos principais centros no país. Além disso, vários grupos foram fortemente influenciados pela maçonaria. Deodoro da Fonseca era maçom, assim como todo o seu ministério, e pelo positivismo de Auguste Comte, especialmente, após 1881, quando surgiu a Igreja Positivista do Brasil. Seus diretores, Miguel Lemos e Raimundo Teixeira Mendes, iniciaram uma forte campanha abolicionista e republicana. A propaganda republicana era realizada pelos que, depois, foram chamados de republicanos históricos em oposição àqueles que se tornaram republicanos apenas após o 15 de novembro, chamados de republicanos de 16 de novembro. As ideias de muitos dos republicanos eram veiculadas pelo periódico A República. Segundo alguns pesquisadores, os republicanos dividiam-se em duas correntes principais: os evolucionistas, que admitiam que a proclamação da República era inevitável, não justificando uma luta armada,
Os revolucionistas, que defendiam a possibilidade de pegarem armas para conquistá-la, com mobilização popular e com reformas sociais e econômicas. Embora houvesse diferenças entre cada um desses grupos no tocante às estratégias políticas para a implementação da República e também quanto ao conteúdo substantivo do regime a instituir, a ideia geral, comum aos dois grupos, era de que a República deveria ser um regime progressista, contraposto à exausta monarquia. Dessa forma, a proposta do novo regime revestia-se de um caráter social revolucionário e não apenas do de uma mera troca dos governantes.